No Diário Oficial do Estado do dia 3 de fevereiro de 2022, tivemos a publicação do Decreto 1711, o qual regulamenta o artigo 1º da Lei 18.241 de 2021, que é o dispositivo que autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débitos do ICMS para as empresas que especifica. Dessa forma, esse decreto autoriza, com base no Convênio ICMS número 60 de 2020 do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária, a concessão às empresas prestadoras de serviço de transporte de passageiros ou cargas e também às empresas pertencentes aos demais setores impactados pelos decretos de restrição de atividades editados no âmbito do Estado, que já se encontravam em dificuldade financeira em período anterior à pandemia de Covid-19, de parcelamento de débitos do ICMS, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020, isso em até 120 parcelas mensais. Era de fato o que faltava para esse parcelamento, a regulamentação, a publicação desse decreto, uma vez que a lei apenas autorizava. Portanto, vai ser um parcelamento para débitos do ICMS, cujos fatos geradores, ou seja, os períodos de apuração, ocorreram até 31 de dezembro de 2020. Esse parcelamento vai ser em até 120 parcelas mensais e é destinado para as empresas prestadoras de serviço de transporte, seja de passageiros ou de cargas, e também às demais empresas, as empresas pertencentes aos demais setores impactados pelos decretos de restrição de atividades relacionados com o coronavírus, em que essas empresas já se encontravam em dificuldade financeira antes da pandemia da Covid-19. Essa disposição ela não autoriza a dispensa de juros e da multa incidente sobre o débito tributário, ou seja, não vai ter reduções, e também não autoriza a restituição ou compensação de valores já recolhidos no imposto. Observado o disposto no parágrafo 3º desse artigo, ou seja, a regra aqui da sequência relacionada com a parcela mínima, fica autorizado o parcelamento, que a gente está comentando, em parcelas não uniformes, vinculadas a percentual do faturamento do beneficiário. Ou seja, ao invés da divisão pelo número de prestações, pegar a dívida e dividir pelo número de prestações, o recolhimento das parcelas vai estar vinculado a um percentual sobre o faturamento, desde que o montante dos débitos declarados ou dos débitos por notificações fiscais ou débitos inscritos em dívida ativa que sejam objeto desse parcelamento seja superior a R$ 1 milhão e também o percentual que a gente mencionou em relação ao faturamento não seja inferior a 1%, ou seja, um percentual mínimo de 1% sobre o faturamento para determinar essas parcelas. A parcela mínima que a gente mencionou é de R$ 500. Esse parcelamento instituído pelo decreto que a gente está comentando, ele poderá ser solicitado até o dia 30 de junho de 2022 por meio de aplicativo próprio disponibilizado no SAT, no Sistema de Administração Tributária da SEF, e somente será considerado efetivado após a comprovação do pagamento da primeira prestação até o respectivo vencimento. Padrão em relação ao parcelamento. Só ativa o parcelamento com o pagamento da primeira prestação. A concessão do parcelamento do crédito tributário, ela será sumária, dispensada a apreciação e o deferimento, expresso da autoridade competente. Para todas as hipóteses de parcelamento previstas nesse decreto, o contribuinte ele deverá declarar, sob as penas da lei, ser empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros ou de cargas, ou pertencente aos demais setores impactados pelos decretos de restrição de atividades editados no âmbito do Estado, que já se encontravam em dificuldade financeira em período anterior à pandemia da Covid-19, ou seja, as empresas aos quais o parcelamento se destina. Nesse sentido, tem que fazer essa declaração de que se trata das empresas citadas. Essa regra que a gente acabou de mencionar não retira o direito da Fazenda Pública de requerer provas do cumprimento dos requisitos legais e de determinar a auditoria fiscal do contribuinte. Ou seja, nesse primeiro momento não está se pedindo para provar que a empresa se enquadra nas regras do decreto, nas regras do parcelamento, mas a qualquer momento o fisco poderá solicitar essas provas para determinar se a empresa poderia ter pedido esse parcelamento ou não. O deferimento do parcelamento, de que trata o parágrafo 2º do artigo 1º desse decreto, a questão do parcelamento em parcelas não uniformes vinculadas a percentual do faturamento, fica condicionado também à apresentação de plano de viabilidade do negócio para análise, com planejamento para os próximos 10 anos, com a garantia de sua sobrevivência e do pagamento dos débitos objeto do parcelamento, e também a manutenção da regularidade fiscal, manter as obrigações fiscais em dia. A aprovação desse plano de viabilidade do negócio
que depende de análise técnica e econômico-financeira, bem como a concessão do parcelamento do crédito tributário, serão efetuados pelo secretário de Estado da Fazenda ou pelo Procurador-Geral do Estado, no caso de débitos inscritos em dívida ativa. O percentual que a gente mencionou para a determinação das parcelas, de que trata o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 1º, incidirá sobre a média do faturamento dos últimos 12 meses a contar da data do pedido. Então a gente vai ter a determinação dessa média do faturamento de 12 meses para a aplicação do percentual para determinar o valor das parcelas. Ele determina aqui no artigo 3º que a regra do parcelamento prevista no regulamento CMS será aplicado subsidiariamente às regras contidas nesse decreto. Esse decreto ele entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a contar da data da publicação quanto à aplicação da modalidade de parcelamento de que trata o caput do artigo 1º, aquela regra inicial do parcelamento em 120 meses, e a contar de 1º de fevereiro de 2022, quanto à aplicação da modalidade de parcelamento de que trata o parágrafo 2º do artigo 1º, que é a questão das parcelas não uniformes, vinculadas ao percentual do faturamento.